Esta é uma das mais belas paisagens da zona histórica, da zona ribeirinha de Gaia e do Porto, a área que se encontra classificada como Património da Humanidade. E por isso não admira que, enquanto elemento profundamente identitário, enquanto elemento incontornável do património desta região, aqui também estejam presentes os barcos rabelos. Hoje, eles são apenas um elemento simbólico, adaptados também para o transporte de turismo. Mas durante séculos, os barcos rabelo faziam parte da paisagem. Centenas destas embarcações pontilhavam as águas do Douro, eram usadas para o transporte das mercadorias. E por isso também, dada esta forte carga ligada à identidade da região, não admira que naquele que é o dia maior de Gaia e do Porto, o dia de São João, aqui tenha lugar uma famosa regata. Todas as grandes companhias do vinho do Douro possuem um barco rabelo e disputam aqui o troféu anual da regata dos rabelos. Mas, afinal, que tem de especial este barco? Qual a sua história? Quais as suas características? Aqui, nos velhos e tradicionais estaleiros de construção dos barcos rabelos em Vila Nova de Gaia, apercebemos-nos de um modo privilegiado da forma desta embarcação e de como ela se encontra perfeitamente adaptada às características do Rio Douro. Estamos, com efeito, a falar de um rio que, praticamente até aqui ao seu estuário, é um rio de montanha. Um rio que desce ao longo do seu curso um acentuado declive, mas rompendo entre zonas montanhosas, rochosas, pedregosas. É por isso um rio muito traiçoeiro, perigoso, rude, selvagem, duro. Aliás, os romanos batizaram-no como o rio Dúrios, não como um rio de ouro, mas Dúrios, destas características abruptas, duras, perigosas. E o rabelo, com efeito, responde a essas características. Um barco robusto, mas sem quilha e com um fundo muito chato, evitando por isso os perigos que podem irromper do fundo do rio ou das suas margens. Uma embarcação também que é construída de uma forma muito curiosa, com tábuas trincadas, isto é, sobrepostas. Claramente um modelo que estamos habituados a ver muito mais nas embarcações do norte da Europa, nas embarcações nórdicas e não tanto nas mediterrânicas. Mas o rabelo acaba por nos cruzar estas influências destas duas áreas tão ligadas à construção naval na Europa. Influências, mas que nem por isso fizeram com que esta embarcação tradicional do Douro seja o resultado do saber, da sagacidade das gentes deste rio, que ao longo dos séculos foram aprimorando e fazendo surgir uma embarcação tão bem adaptada às características do Douro. Um barco que nem por isso deixa de ser robusto.
em média tem cerca de 20 metros de comprimento. A sua boca apresenta-nos 4,5 metros de largura. A criação, na segunda metade do século XVIII, da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro veio promover a produção de um grande número de documentos, de registros, e por isso sabemos que já nessa altura o barco Rebelo apresentava as características que hoje podemos constatar, e há muito que já seria assim. Um barco construído fundamentalmente em pinho e castanho, embora nos nossos dias também se utilize o carvalho, e uma embarcação que era movido, obviamente, pela força não só das correntes do rio, mas também do vento, e por isso apresentava uma grande vela quadrangular. Mas para manobrar o barco era fundamental este grande remo que se encontrava na popa, que funcionava um pouco como o leme. Para manobrar o barco, e apesar de por vezes apresentar cerca de 12 pessoas no seu interior, 6, 7 eram suficientes, e por vezes algumas delas tinham que ir para a margem. Era através de cordas que essas pessoas, por vezes também socorrendo-se de juntas de bois, conseguiam fazer com que o Rebelo subisse o Douro nos lugares em que era mais difícil, onde a corrente e a força dos ventos não eram suficientes para que o barco prosseguisse. Um barco que durante séculos fez o transporte das mercadorias pelo rio Douro abaixo e também levando algumas para o Alto Douro. Mas, afinal, que mercadorias eram essas? Ao longo dos tempos, os barcos rebelos transportaram todo o tipo de produtos, essencialmente agrícolas, que eram produzidos ao longo das margens do Douro, especialmente nas altas terras do Douro. Estas embarcações, afinal, eram barcos quase que podemos dizer de longo curso, que traziam esses produtos desde essas altas terras do Douro até aqui, até ao estuário, até à Foz. Viagens que não raras vezes poderiam demorar vários dias. Mas é óbvio que entre essas muitas produções havia uma que desde a Idade Média se vai destacando: o vinho. O vinho do Douro. O vinho também muitas vezes designado como o vinho cheiroso de Lamego, o vinho fino. O vinho que a partir do século XVII, século XVIII, com o envolvimento dos ingleses na sua produção e na sua comercialização à escala planetária, passará a ser conhecido pelo nome da barra para onde ele era exportado, ou seja, o vinho do Porto. E os rebelos têm aqui um papel essencial. Transportavam em cada viagem dezenas, largas dezenas de barris. Chega-se até a falar em viagens com uma centena de barris. Barris que eram depois descarregados aqui, nas margens do rio, em Vila Nova de Gaia. Desde a Idade Média, que Vila Nova, na base do velho povoado de Gaia, era um importante interposto comercial. E aqui as pipas, os barris, eram descarregados e por vezes aguardavam muito tempo até serem embarcados nessas viagens que levariam para outros destinos longínquos. Aqui o vinho ia envelhecendo e acaba por ganhar aquele que é um outro dos seus segredos na produção deste néctar famoso. Porque este local, as margens do rio aqui de Gaia, apresentam características únicas, impossíveis de reproduzir
nas altas terras do Douro ou mesmo na margem em frente, a margem do Porto. Porque aqui a encosta de Gaia é extremamente úmida e, por outro lado, o sol não bate com muita força aqui, o que permite que não haja umas grandes oscilações de temperatura ao longo do dia. Enfim, condições verdadeiramente excepcionais para a produção deste vinho. Mas há outros segredos na produção do vinho do Porto e algumas personalidades acabaram por se evidenciar no domínio desses segredos, bem assim como do Rio. Foi o caso do Barão Forrester. O escocês James Forrester é um desses nomes, como que um desses segredos ligados ao vinho do Porto. Um nome incontornável na história do Douro. De resto, esta sua forte ligação ao Rio e à região está na base da atribuição em 1855 pelo rei Dom Fernando II do título de Barão. Barão Forrester, ou, como ficou aportuguesado, o Barão Forrester. Mas esta história começa muito antes, em 1831, quando o jovem James, com apenas 22 anos, chega ao Porto para vir trabalhar para uma empresa, uma casa de vinhos do Porto, que pertencia a um dos seus tios, a Offley and Forrester. E de imediato, o jovem James vai se apaixonar pelo Porto, pelo vinho da região e pelo Douro. Aliás, são repetidas as suas viagens aqui até à zona vinícola, onde vai para junto das vinhas com os trabalhadores, estuda os vinhedos, será responsável pela introdução de novas técnicas e conhecerá como poucos os segredos da produção do vinho do Douro e do Porto. Mas outra das suas características, e que resulta muito deste seu apego à região, é também uma forte ligação às gentes. Ele tem uma relação muito próxima com os portugueses, algo que não era muito habitual nesta comunidade inglesa do Porto, relativamente fechada. É certo que ele casa com uma cidadã britânica da comunidade inglesa do Porto, mas na sua casa, na Ramada Alta, hoje a Rua Barão Forrester, era muito habitual estarem lá presentes como convidados gentes da elite política, dos negócios e da cultura do Porto e da região. Mas James Forrester, para lá desta sua paixão pelo vinho do Douro e pela região, e especialmente pelo Rio, vai também aqui desenvolvendo outras das suas paixões. É o caso da pintura e do desenho, e ele desenhava muitíssimo bem, e também a partir de 1850 da fotografia. Aliás, ele é um dos pioneiros da fotografia no nosso país, mas quer na pintura, no desenho, na fotografia, o Douro será sempre um dos seus motivos inspiradores, bem assim como da escrita. O Barão Forrester deixa-nos importantes escritos sobre o Douro, esta região e este rio para o qual ele se passa a deslocar mais regularmente e por longas temporadas a partir do momento em que morre a sua esposa. E é também aí que ele se vai envolver num projeto extremamente ambicioso: o levantamento cartográfico e a produção de mapas rigorosos desta belíssima região. Entre os mapas produzidos por Forrester e onde é evidente toda a sua aptidão artística nas ilustrações que ele coloca ao longo desses mapas, vai-se salientar um rigoroso levantamento cartográfico do Rio Douro, nomeadamente do Douro vinheteiro. Para produzir estes mapas, James Forrester vai utilizar uma parte da sua fortuna que vinha crescendo com os negócios do vinho do Porto. Para os produzir, ele vai mandar construir de propósito um barco rabelo, bem adaptado, obviamente, às características do rio, mas um rabelo
onde ele vai colocar belíssimas condições para aí viver longas temporadas, com belos aposentos, um espaço amplo para refeitório e não faltava sequer uma garrafeira. Mas vai também contratar aqueles que são os melhores marinheiros do Douro para manobrar o Rabelo e também para o auxiliar nestes levantamentos cartográficos. Com ele, com o barco e com esses homens do Douro, James Forrester irá aos vales mais profundos, aos pontos mais altos, aos lugares mais inacessíveis, mas onde ele tem que tirar aquele ponto cartográfico, aquela cota, passando por povoações, por quintas, por povoados isolados. Vai fazer o levantamento dos afluentes do rio, irá medir mais de 400 rápidos. James Forrester tornava-se definitivamente um homem, como poucos, a conhecer o Douro e os seus segredos. Um dos locais que o Barão Forrester assinala com muito pormenor nesse seu monumental levantamento cartográfico, nesse seu mapa do Douro, é este lugar onde nos encontramos e que ele faz a questão de assinalar como sendo um dos mais perigosos do Douro. Ninguém diria, hoje contemplando aqui esta paisagem, este ambiente idílico. E, no entanto, o Caixão da Valeira ainda hoje demonstra bem aquilo que foi um confronto de milhões de anos entre as águas do rio, cavando uma profunda garganta entre estes enormes afloramentos rochosos. Nós hoje nos apercebemos muito do que era a perigosidade deste caixão, mas até ao século XVIII esta era uma barreira intransponível na navegabilidade do Douro. Com efeito, o rio fazia aqui como que um degrau, uma cascata com quase 7 metros de altura. Desde o século XVI que se vão desenvolvendo planos para desmontar essa cascata e tornar navegável o rio. Mas no século XVI, no século XVII, tudo não passa do papel. E teremos que esperar pela segunda metade do século XVIII para finalmente se começar a desmontar o Caixão da Valeira. Foi a Rainha Dona Maria I que em 1779 vai autorizar a Companhia do Alto Douro a iniciar os trabalhos, lançando uma série de impostos na região. E foram necessários 12 anos, milhares de tiros de dinamite, mais de 4 mil dos quais abaixo da linha d'água, para finalmente fazer desmontar, para fazer desaparecer essa queda d'água com quase 7 metros. Mas, desaparecida a queda, nem por isso isto deixou de ser um lugar perigoso, porque agora era um lugar, um espaço, uma garganta caracterizada pelos seus rápidos e extremamente perigoso. Muitas vezes, no meio destas correntes, os rabelos tinham que ser puxados de terra por gentes e por animais. Era um local que, apesar do próprio Forrester ter sinalizado como perigoso, viria a ser fatal para este britânico. Muito desse ambiente dos rápidos nós hoje não os podemos contemplar, porque em 1975 foi aqui inaugurada uma das importantes barragens do aproveitamento hidroelétrico do Douro. Uma barragem da Valeira que acabou por fazer desaparecer todo esse mundo de perigosidade e contribuir para este espaço verdadeiramente paradisíaco. Sim, o impressionante Caixão da Valeira viria a ser fatal para Forrester. Ele que teve esse cuidado de dizer que este era um espaço perigoso. 12 de maio de 1861, há já uma semana que o barão se encontrava hospedado na famosa Quinta do Vesúvio, de Dona Antónia Adelaide Ferreira, a Ferreirinha. Essa quinta, uma das marcas da produção desta mulher que tanto marcou a história do vinho do Porto no século XIX. Há 3 dias que chovia, mas nesse domingo, 12 de maio, o dia ficou solarengo e por isso decidiram ir jantar à régua. Desceram o barco, vinham 17 pessoas a bordo, mas quando chegaram aqui
ao Caixão, a força das águas, o volume das águas que havia crescido com as chuvadas dos dias anteriores, acabou por ser fatal para a embarcação, que aqui acabou por naufragar. Grande parte das pessoas que vinham a bordo salvaram-se, mas algumas acabariam por morrer. Foi o caso do Barão Forrester. E aqui, na falésia do Caixão, esse momento continua a ser recordado através de uma inscrição que não só nos evoca as obras do desmonte do Caixão, mas também aqui a morte do Barão Forrester. Joseph James Forrester tinha 52 anos quando o seu corpo desapareceu nas águas do Douro. O Barão Forrester, como ficou aportuguesado, o Barão assinalado, como ele próprio faz questão de assinar numa carta de 1858, uma clara prova do típico humor britânico, mas também num claro conhecimento da cultura portuguesa. Afinal, esta sua referência ao Barão assinalado é também uma alusão aos Lusíadas de Luís de Camões. O Barão assinalado, o Barão Forrester, cujo desaparecimento do corpo acabou por alicerçar um conjunto de lendas em torno desse naufrágio no Caixão da Valeira. Uma das lendas diz, por exemplo, que Dona Antónia Ferreira, a Ferreirinha, sobreviveu a essa tragédia porque as suas longas saias em balão acabaram por funcionar como uma boia. Já quanto ao desaparecimento do corpo do Barão, uma lenda pouco simpática diz que se deve ao facto de, até ao último instante, ele não se ter querido libertar do cinto ao qual tinha agarrado várias saquinhas com moedas de ouro, e que foi o peso destas que fez com que o corpo fosse sugado para as profundezas do Douro. Mas é apenas uma lenda algo maldosa, até porque Camilo Castelo Branco, que sabemos que não gostava do Barão Forrester, deixou-nos uma descrição da tragédia. E ele é claro, diz-se que o Barão, após o barco se voltar, ainda vem à superfície das águas, mas que um mastro tombou sobre a sua cabeça. E a partir daí, Forrester não mais foi avistado. Mas contribuindo também para esta lenda do desaparecimento do corpo, existe a circunstância de aqui, no cemitério inglês, no Porto, existir uma sepultura que a tradição diz ter sido a comunidade inglesa que adquiriu para servir de última morada do Barão quando o seu corpo surgisse. Mas o corpo nunca surgiu e ele aqui não se encontra. Mas trata-se, em boa verdade, de uma lenda, porque sabemos que, afinal, este túmulo foi adquirido pelo próprio James Forrester, para garantir que, quando morresse, ficasse junto das sepulturas que aqui já existiam anteriormente, da sua esposa e da sua filha. O túmulo, esse, acabaria por ser utilizado, décadas depois, por um dos seus filhos. Alguns anos após o trágico desaparecimento do Barão Forrester, o comboio chegava em 1887 ao Douro, a linha do Douro. Tal facto, associado ao crescente desenvolvimento do transporte rodoviário ao longo do século XX, vai fazer decair o transporte fluvial. Os rabelos, que durante séculos haviam dominado e pejado as águas do rio, começam a desaparecer de um modo crescente, consistente. No início da década de 60, quando se tem início todo o desenvolvimento do aproveitamento hidroelétrico do Douro, com a construção de várias barragens que viram condicionar ainda mais a navegabilidade do rio por parte dos rabelos, nessa altura, em 1961, já só 6 barcos rabelos operavam regularmente no Douro. Estas
típicas embarcações pareciam estar condenadas a desaparecer. Na década de 80, os estaleiros aqui em Gaia quase fecharam. Contudo, uma vez que se tratava de um elemento patrimonial, icónico da região, aqui das margens do Porto e Gaia, a verdade é que várias instituições e personalidades teimaram em manter os rabelos. Agora com outras funcionalidades, não só turística, mas também com esta forte carga identitária. E por isso, nos nossos dias, de novo, temos os barcos rebelos, fazendo parte incontornável da paisagem ribeirinha do Porto e Gaia. Uma paisagem que de resto se encontra pejada de outros elementos icónicos, todos clérigos, a ponte Luís I, o convento da Serra do Pilar, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.